se apresenta de vários nomes. Ela vai fazer a palestra para a gente hoje. Só me lembro do tema aqui que eu não estou com ele na mão. Perseverança. Perseverança. É porque a gente trocou tanta mensagem essa semana que eu até me perdi aqui. Bom, Carla, as nossas casas são suas. Fica à vontade até às 9 horas. A palavra é sua. Joia, gente. Boa noite, né, a todos. Com muita alegria que a gente recebeu o convite aí do Ramon e podermos estar reunidos, né, durante esses minutos aí, essa 1 hora, para a gente poder estar conectado com Jesus, conectado com esse evangelho de amor, buscando esse alimento espiritual para realmente fortalecer os nossos espíritos. Porque nesses dias de hoje, esses dias estão realmente muito desafiadores, e quando o Ramon nos solicitou em aberto o tema, né, que a gente poderia escolher, porque normalmente as casas que a gente ia fisicamente antes da pandemia, a gente já ia com um tema determinado. E aí o Ramon falou, Carla, fica à vontade, escolhe o tema de acordo com a inspiração, né, da espiritualidade. E aí a gente fez uma prece e realmente foi uma inspiração, graças a Deus, nos foi sugerido que nós conversássemos hoje a respeito da perseverança. Inclusive, a espiritualidade nos mostrou até uma capa de um livro que depois eu vou compartilhar com vocês, e vocês vão ver o tamanho da conexão, como que o acaso não existe, né? Como que nós estamos aí completamente amparados por Jesus e por todos os seus benfeitores da seara dele, né? Eles estão aí realmente nos dando toda aquela sustentação, desde que a gente mantenha uma sintonia elevada, que a gente mantenha um mínimo de vigilância, que a gente tenha realmente aí um sentimento capaz de fazer essa conexão, porque não é muito que eles precisam da gente, né? É um pouquinho. Então, à medida que a gente eleva um pouquinho o sentimento, eleva um pouquinho o pensamento, a gente tem toda essa pleiade de espíritos extremamente bondosos para nos socorrer, para nos auxiliar. Mas a gente tem que fazer essa cota de esforço que cabe a cada um de nós, né? Então, pessoal, agradecendo aí a paciência e o carinho de todos, né? Vamos entrar nesse tema da perseverança. Porque nos dias de hoje, mais do que nos outros, a perseverança, ela sempre foi uma atitude, um sentimento muito necessário para que a gente possa caminhar com passos seguros. Mas agora, né, eu acredito que existem dois sentimentos muito importantes para a gente poder caminhar firme. A perseverança é um e a empatia é outro. Precisamos exercer nos nossos momentos aí de vida esses dois sentimentos. E o que é perseverar? Né? Porque eu gosto muito de consultar mesmo lá o dicionário Aurélio, a etimologia da palavra, né? O que significa perseverar? Então, perseverar é conservar, é fixar, é se manter, é insistir, é continuar, né? Então, olhe bem, a gente, quando vai trazendo essas palavras, a gente percebe que a perseverança, porque a perseverança é uma palavra muito poética, né? Ela traz muita poesia, então fica parecendo que a gente está distante de sermos perseverantes, mas não, tudo a gente tem que dar continuidade, a gente tem que insistir, a gente tem que se conservar firme ali. E isso não é só no aspecto religioso, isso é em todos os aspectos da nossa vida. No nosso trabalho, a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar, mesmo que haja algumas dificuldades, alguns entraves, um colega mais difícil. Poxa, eu tenho que me manter firme,
tenho que trazer o alimento para minha casa, né? Mas a gente tem percebido essa dificuldade, não é de hoje também, de nós sermos perseverantes, né? Tanto é que está aí uma chuva, né? Eu acho que a palavra que a gente mais ouve nos dias de hoje, principalmente no meio empresarial, é a palavra coach. Virou uma palavra de moda, um modismo. Tem coach para tudo. Deve até, se a gente procurar aí na internet, achar um coach para ensinar a gente a perseverar, né? Porque eles estão se especializando em questões muito simples para a gente poder desenvolver as nossas habilidades que Jesus e todos os seus ajudantes aí vêm fazendo há 2 anos. Então, quando você pega o Evangelho de Jesus, com todos aqueles livros, com todos aqueles versículos, gente, ali é um livro de coach, é um livro de ensinação, né? Que as pessoas ficam mudando as palavras para poder ver se as criaturas recalcitrantes que somos nós, mudando a palavra, a gente resolve aprender, né? Então, são metodologias que vão mudando para ver se bate lá na candaiazinha da gente, para a gente poder entender e aprender e avançar, né? Ô, Carla, você está falando aí que é nada mais nada menos que uma questão de coach. Eu fiz, né, um curso de coach há um tempo atrás, e ouso dizer que tem coach para corrida, viu? Tem, claro que tem. Eu participo de um grupo com um professor de corrida. Aí, gente, tem para tudo. Tem para tudo. E aí, é uma assim, coisa no final das contas, dentro dessa questão da análise de coach, o que mais se trabalha? Que é uma coisa que a gente muitas vezes esconde. É a análise comportamental de si mesmo e a análise comportamental do outro. O que acaba que muitas pessoas pagam aí cursos de 5, 10, 15 mil reais para fazer curso de coach? Nada mais do que a gente aprende lá entender a si mesmo, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, entender o outro, quais são os pontos fortes dele e o fraco dele. Mas nada. Entender, ter um pouco mais de empatia, entender como aquele ser se comporta para a gente poder. E aí o coach entra nesse aspecto, não de uma forma pejorativa, mas ele entra dentro dessa, entre aspas, intimidade da pessoa, qual que é a área confortável da pessoa, e faz ela produzir mais dentro daquilo que ela espera que produza. Basicamente isso. É uma análise comportamental. Exatamente. E mais importante, Ramon, o coach, ele não desenvolve nada em você. Tudo é seu. Ele simplesmente, por essa análise comportamental e por ferramentas neurolinguísticas, né, por ferramentas aí muito afinadas, ele toca naquela habilidade que você tem e que você decidiu não usar. Porque a decisão é da criatura, usar ou não aquilo que ela tem dentro do comportamento dela. São escolhas, né? E aí, esse professor, esse mentor, esse coach, esse tanto de nome aí, vai lá e toca no que Jesus está falando há 2000 anos para a gente. Então, a questão da perseverança tem muito isso, né? Nós temos que trabalhar a perseverança em todos os aspectos da nossa vida. No aspecto sentimental, no aspecto do trabalho, no aspecto das nossas decisões e, gente, pasmem, no aspecto da fé, né? A fé, nós temos que perseverar. E aí, quando a gente fala assim, mas por que eu tenho que perseverar na fé, Carla? Nós que somos espíritas, isso não é muito comum acontecer, não. Mas eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui conhece várias pessoas. Hoje, gente, por favor, muito cuidado, não é um comentário crítico, não é um comentário despretensioso, tá? Não é um comentário para poder fazer aqui baliza de mais ou de menos, não. É simplesmente para a gente poder analisar
Porque, como nós identificamos o que é ser perseverante, agora a gente vai trabalhar os quesitos dos obstáculos que nos impedem a ser perseverantes. E aí, quando eu falo da fé, eu quero dizer o seguinte: qual de nós aqui não conhece alguém que vai quarta-feira na casa espírita, sexta-feira na igreja evangélica, domingo na igreja católica? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas quando a gente pulveriza as coisas na nossa vida, nós perdemos a grande oportunidade de absorver o que tem de bom de cada um. Então, a gente tem que buscar nos identificarmos, né? O que é que eu quero ser? Qual é o que me dá mais prazer? O que eu mais me identifico? Então eu me identifico, super me identifico com a Igreja Católica. Abrace a Igreja Católica. Se envolva no trabalho, né? Absorva tudo que ele tem proposto para te trazer. Porque você vai conseguir absorver o melhor. Por que eu estou fazendo esse prefácio? Porque eu anotei no estudo que a gente preparou para a noite 4 grandes obstáculos para a gente não conseguir ser perseverante. Primeiro, preguiça. Ninguém consegue ser perseverante se a gente ficar deitado na cama o dia inteiro, se a gente ficar sentado na poltrona assistindo Netflix e todos os confortos que hoje em dia nós temos, né? O mundo está gritando aí fora, os necessitados estão gritando, e eu vou ficar sentado sem desenvolver nada, né? Principalmente a minha empatia de auxiliar o meu próximo. Então, a preguiça é um grande obstáculo para a perseverança. O segundo obstáculo, rotina. Nós introduzimos, às vezes, determinadas rotinas muito automatizadas e algumas criaturas, elas não podem ser maleáveis e flexíveis em relação a rotina. Isso impede a pessoa de ser perseverante, porque não pode sair do eixo, né? Ela tem que acordar 7 horas, tomar café 7h10, entrar no carro 8 horas. Se sair qualquer coisa que ela está planejada ali, ela desmonta. Isso é um obstáculo para a criatura ser perseverante, porque nós temos entraves de todas as maneiras, mas eu vou ter que ter a resiliência para conduzir aquilo ali, para eu conseguir ser perseverante, né? Um outro entrave, o desânimo. Gente, claro, óbvio que a gente consegue ser 100% animado. Todo dia eu levanto, hoje eu vou, né, arrasar. Não, claro que todos nós temos momentos de cansaço, de desânimo, mas isso não pode ser todos os dias, todos os momentos. Nós precisamos ter bom ânimo para sermos perseverantes, né? E temos que ter vontade de mudar, vontade de melhorar, porque isso é, inclusive, a nossa proposta. Encarnamos aí, sei lá, 1.500 vezes, 50 vezes, 200 vezes, com o intuito de evoluirmos, de mudarmos. Então, não adianta a gente ficar preso ao medo de mudar, porque a proposta da vida de sermos seres reencarnantes é justamente no âmago da mudança, da melhoria. Então, esses são obstáculos muito importantes que a gente tem que atentar para a gente poder caminhar na vitória para vencer e começar a construir a perseverança dentro de nós. Porque isso é uma construção diária. Mesmo aquele amigo seu, aquele parente seu, convive com você no dia a dia, que você super admira, nossa, fulano de tal é muito perseverante. Ele está na perseverança dele diária. Ele não é 100% perseverante, mas nós temos que todos os dias regar a sementinha da perseverança nas nossas vidas, para que a gente não desmonte,
para que a gente não tenha reações equivocadas que impossibilitem os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos tutelam, que nos inspiram, de não nos alcançar. Porque isso é algo que, assim, terrível. Imagina, eu me assolo de pensamentos tão difíceis, com tantas dificuldades, o meu espiritual, o resto dessa reencarnação, ele não consegue me acessar. Durante muitos momentos, nós nos comportamos dessa maneira. E aí, a gente impede o acesso do amor, do bem, conectar conosco. Como? Nós não podemos fazer isso conosco, né? Então, olha só, nós entendemos o que é perseverança, nós mostramos agora os obstáculos da perseverança, agora nós vamos trabalhar nos quesitos que são importantes para a gente construir essa perseverança dentro de nós. Se alguém tiver aí fraquinho na perseverança, vamos prestar bastante atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Porque, gente, sabe aquela frase que a gente fala assim, eu acho que hoje eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou tentar isso. Não combina com pessoas perseverantes, né? Para sermos perseverantes, nós temos que ser autodeterminados, né? Então, a determinação é um ponto muito importante para a gente trabalhar essa perseverança no nosso coraçãozinho. Eu tenho que ter a minha mente clara o que eu pretendo atingir, né? Então, e atingir aqui, gente, pasmem, vamos dar um belo exemplo. Domingo, 8 horas, é o culto do meu lar. Eu tenho que estar determinando esse propósito. Porque vai acontecer de tudo para no das 8 horas o meu culto no lar não acontecer se eu não tivesse sentimento de determinação. E a gente vê muitos espíritas, muitos trabalhadores que não utilizam essa ferramenta que é salvadora dos nossos lares, dos nossos vizinhos, dos espíritos que nos acompanham, às vezes obsessores que estão ali nos incomodando, que ao fazermos o culto no nosso lar, eles socorrido. Eu não preciso nem levar o problema para a casa espírita, eu não preciso nem de socorro para psicólogo e para tudo que eu tenho na minha mão, simplesmente o ato de sentar e fazer uma leitura edificante e fazer uma prece que envolva, o meu obsessor vai perceber que eu estou diferente e ele mesmo pode tomar a decisão sozinho de sair do nosso lar. Então, são tarefas simples. Eu preciso fazer a campanha do quilo no sábado na casa que eu frequento. Eu vou um sábado, falto 2, vou mais um, falto 3, fico um mês sem ir. Gente, olha o quanto a perseverança é importante na nossa vida para nos proteger e fazer com que nós consigamos executar as tarefas mais simples que dependem de nós. Né? Então, a determinação, eu preciso determinar o horário do meu culto no lar, da tarefa da minha casa espírita, do meu trabalho social, a hora que eu preciso estudar, a hora que eu preciso levar o meu filho na escola. São tarefas simples, que eu preciso determinar. Pronto, não tem conversa mole, ok? Ô, Carla, Oi, Ramon. a gente lembra um pouco, assim, de uma forma muito básica e simples, né? É uma coisa que eu tenho até conversado essa semana com minha mãe e com o Rodrigo, a questão da disciplina, né, de Emmanuel. Sim. Porque se a gente não se habitua, não se coloca como objetivo que aquilo precisa ser executado e aquilo é prioridade, Não não vai vai acontecer. acontecer, entendeu? Não E vai. aí a gente percebeu isso muito, porque infelizmente a questão da disciplina, todos nós, a disciplina é uma habilidade. Conhecimento, habilidade e atitude são 3 itens que podem ser desenvolvidos para qualquer pessoa.
para qualquer ambiente, para qualquer situação, para empresa, para amizade, para namoro, para trabalho, para estudo. E o conhecimento, a habilidade e a atitude, e nesse caso nós estamos falando de atitude, é ter a atitude firme de que aquilo precisa ser feito, ter o conhecimento de fazê-lo e a habilidade de fazê-lo. E aí é o seguinte, eu tenho a atitude que precisa ter aí a reunião pública de hoje. Se eu não me policio, se eu não trabalho com essas distrações, e aí o coach ele usa a brincadeira assim da procrastinação, né? Uma palavra bonita para preguiça, que é justamente habituar a fazer aquilo que tem que ser feito. Se todos nós pegamos o trabalho todos os dias e temos que chegar aquele horário para bater o cartão, por que para todas as outras coisas, nós não temos tanta rotina, a presteza de ter a mesma disciplina? Exatamente. Exatamente, Ramon. E assim, o meu filho, claro, na hora que eu chamei ele para ir para evangelização, ele, mamãe, mas não. Eu falei, Heitor, é o seguinte, você tem tempo para a escola, você tem tempo de games, você tem tempo para andar de bicicleta, a evangelização é a sua sustentação para te capacitar nas outras questões. Então, se a gente ficar enrolando com as nossas responsabilidades espirituais, que é o verdadeiro sustentáculo do resto, né, que o resto é resto mesmo, o que vai acontecer? As casas espíritas vão continuar cheias, sendo um verdadeiro hospital, ao invés de ser um pronto-socorro, conosco trabalhando efetivamente no auxílio dos outros. Nós vamos continuar sendo aqueles elementos que necessitam de socorro, ao invés de usarmos o conhecimento, a energia, a boa vontade, a perseverança para ajudar irmãos que ainda estão em maiores dificuldades do que as nossas. Nós já temos condições de sair dessa postura de ser paciente para ser um médico, né? Um médico não no sentido científico, mas no sentido de levar recursos que eleve o pensamento da pessoa, que tire ela daquela vibração inferior, que mostre outras perspectivas. Todos nós já temos condições de fazer isso, mas a gente tem que ter determinação, né? A outra questão que a gente tem que ter, e que eu antecipei, dando aquele exemplo daquela criatura que fica estagiando cada hora aí numa casa religiosa, né? É a questão do foco. A gente tem que focar em tudo que a gente vai fazer. Uma empresa, falando de empreendedorismo, ela só consegue desenvolver lá a habilidade dela e ser boa se ela focar. Assim é conosco. Nós temos um conteúdo gigante doutrinário para estudar, né? Tem conteúdo, quem dera se a gente conseguisse estudar os 400 e poucos livros que o Chico trouxe para a gente, quem dera que a gente conseguisse absorver 100% de um único livro de Emmanuel, né? Porque é tanto conteúdo que a gente não dá conta. Então, a gente tem que ter essa concentração nas nossas tarefas, né? E a outra questão para a gente construir, pessoal, essa nossa perseverança é a tenacidade. Nós temos que deparar com o muro e não derrubar. A gente ou escala ele ou a gente dá a volta. Então, um problema surgiu na nossa vida, não vamos adotar aquela postura desesperadora, nós estamos em isolamento social, as pessoas estão adoecendo ao nosso redor, eu vou manter aquele pensamento, ai meu Deus, e agora? E comigo? Eu vou morrer? Eu vou desenvolver a parte mais grave da doença? Não! O planeta está clamando por tenacidade, o planeta está clamando por bons pensamentos, porque se a gente ficar desesperado,
possibilidade de adoecer, nós não vamos socorrer o coração dos familiares que já perderam entes queridos. Então, vamos aumentar nossa empatia e aproveitar o nosso tempo, ao invés de aprimorar o desespero, aprimorar as orações, usar as ferramentas que a espiritualidade disponibiliza para cada um de nós, que a gente esquece na hora do desespero, né? Eu até brinquei com uma amiga minha outro dia, que ela fez uma cirurgia e estava muito doendo, um machucadinho dela, e eu falei com ela assim, você passou o vovô Pedro? Passa o vovô Pedro. Nossa, é mesmo, eu tenho o vovô Pedro e esqueceu do vovô Pedro. A gente esquece das pomadinhas, a gente esquece da água fluida, a gente esquece do culto no lar, a gente esquece do passe, a gente esquece de clamar por Jesus na hora que a gente vai dormir. A gente tem que ampliar essa intimidade com esses recursos para a gente poder construir a perseverança no nosso coração, né? E aí, gente, olha que legal, tem uma página do livro Fonte Viva, que é o item 124, que Emmanuel chama simplesmente a página Perseverar Sempre. E ele usa nessa página, né, porque o Emmanuel gosta muito de linkar o conteúdo dele sempre a um versículo, né, do Evangelho, ele utiliza Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que é Paulo que traz essa mensagem para nós, né? E ele fala assim, não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, vírgula, se não desfalecermos. Olha o quanto isso é forte, gente. Nós não podemos desistir. Isso aqui, sabe o que Paulo está falando para a gente? Ah, eu fiz o bem para a pessoa, mas ela nem me agradeceu. Problema da pessoa. Você tem que exercer o seu papel que te cabe. A gente não tem que mirar e ficar tabulando a nossa... Nós não podemos ficar tabulando as nossas atitudes esperando a aprovação alheia. Jesus nunca fez isso. Os benfeitores que o seguiram nunca fizeram isso. Nós temos que fazer o que nos compete. Pronto. Não tem que barganhar. Nós não temos que barganhar a esmola das nossas boas ações, né? Gálatas 6:9. E nessa página que Emmanuel intitula Perseverar Sempre, no último item da página, depois vocês leiam lá, quem tiver o livro Fonte Viva, ele fala assim, a perseverança é a base da vitória. Olha como, que frase também riquíssima, né? Por isso que quem perseverar ao fim será salvo, né? Porque a perseverança, ela consolida a vitória que está nos aguardando, né? Eu vou cada dia dar um passo caminhando em busca da minha vitória. E qual que é a minha vitória, gente? A minha vitória não é um carro, não é uma casa. A minha vitória é cada dia que passa ficar mais próximo de Jesus. Porque o Chico já dizia que ele ainda estava muito distante de Jesus. Meu Deus, então eu não quero nem imaginar onde que a gente está. Né? Mas o tema é perseverança. Então, vamos caminhar com passos firmes rumo a Jesus. Nós temos todos os recursos disponíveis para caminharmos rumo a Jesus. E aí, lembra que no início eu falei assim, gente, veio uma página de um livro quando eu escolhi esse tema, quando a espiritualidade escolheu esse tema, perseverança. E aí a gente viu, você está com a página aí, você pode colocar, Ramon? O Diretrizes Apostólicas, que é um livro que tem vários espíritos trouxeram várias mensagens nesse livro, e esse livro ele foi feito com um carinho imenso, olha que interessante, para trabalhar os 12 apóstolos de Jesus.
Esse livro aí, ó, que o Ramon compartilhou agora para gente. Esse livro, ele traz os 12 apóstolos de Jesus. Por que que esse livro foi construído na época, né? Porque quando a gente fala dos 12 apóstolos de Jesus, é como se eles estivessem distantes da gente. A gente acha que Jesus, na época, escolheu as melhores pessoas para o acompanhar. Não, Jesus escolheu aquelas pessoas, claro, que tinham alguma habilidade, alguma virtude, mas que tinha muitos defeitos também, né? E aí, esse livro, gente, eu recomendo demais a leitura dele. Por quê? Ele vai trazer 12 capítulos, né, que são os 12 apóstolos, tem uma poesia a respeito do tema que vai ser trabalhado desse apóstolo, depois vem todo um direcionamento evangélico, vem os comentários dessa eleição aí evangélica, e depois vem a história do apóstolo. E aí, olha que acaso, né? A gente escolheu o tema perseverança e esse livro. E nós abrimos ao acaso o livro. Quando nós fomos abrir ao acaso o livro, entre aspas, né? Saiu para gente o capítulo 9, que é o capítulo de Natanael Bartolomeu, intitulado esse capítulo de Bom Ânimo. Olha que coincidência, gente. Então, assim, perseverança e bom ânimo, eu falo que são palavras até sinônimas, né? Você não consegue ser perseverante se você não tiver bom ânimo, né? E aí, eu queria, sem querer cansá-los, ler o poema que o seu Lúcio de Abreu traz nesse capítulo, né, intitulado Bom Ânimo, porque é um poema pequenininho e um poema muito profundo, principalmente para esses dias que nós temos passado aí, né? Você quer colocar ele, o Ramon? Você consegue? Coloco sim, peraí. Tá, joia. Porque aí todo mundo lê junto e consegue aprofundar aí bem nesse poema. Gente, olha lá. Bom ânimo. Lutas, as temos em toda parte. Obstáculos hão de nos afrontar. Mas, se sabemos que estamos com Jesus, não podemos jamais desanimar. Tudo que é bom pede luta e esforço. Por isso, Jesus recomenda perseverar. Se somos trabalhadores na sua seara, não podemos nos deixar desanimar. Bom ânimo, trabalhador, que Jesus te chama para o quinhão que te cabe, na implantação do bem. Se sabes que o Mestre está contigo, não desistas. Bom ânimo, ergue-te e vem. Gente, não é lindo? Olha que coisa maravilhosa esse poema do seu Lúcio. E aí, depois o Ramon, ele está compartilhando com a gente aí o que eu selecionei, e aí quem tiver interesse é só colocar que a gente encaminha para todo mundo que está participando, tá? Bartolomeu, ele foi um homem que ele tinha muitas inseguranças, muitas angústias. E quando ele ouviu o anúncio de Jesus e começou a procurar por Jesus, ele se fortaleceu muito desse amparo que Jesus dava para ele, né? E aqui, o seu Lúcio, ele traz para a gente no segundo, o capítulo 8 do livro Boa Nova, falando dessas características de Bartolomeu, né? Que Bartolomeu, ele era um exemplo de dedicação. Ele procurava sempre o Cristo em suas funções, com o coração antes dilacerado pela incompreensão das angústias do mundo, ele encontrou em Jesus a alegria de viver e tornou-se um exemplo de bom ânimo na luta contra as dificuldades. Então, a gente sabe
A pessoa mais perseverante que a gente conhece, ela está isenta de problemas? Claro que não, gente. Tudo é a perspectiva que você escolhe analisar. Tudo é a perspectiva que você escolhe aprofundar. Eu tenho duas pessoas vivendo os mesmos problemas. Uma pessoa, ela vai ver uma ótica e a outra pessoa vai ver outra ótica. Outro dia eu estava lendo alguma coisa na internet, e aí é uma história até meio conhecida, o Ramon deve conhecer aí no meio desses coaches e tal, que uma pessoa pede, ele queria vender o sítio dele, e ele não tinha muita habilidade de escrever um texto para fazer o anúncio lá do sítio dele. E ele pede um poeta para escrever, fala, olha, eu quero vender o meu sítio lá, você anuncia para mim? E esse poeta, ele fez aquele texto, né? Eu moro num local onde o sol nasce, nas montanhas verdejantes, e foi falando tudo, porque ele conhecia o sítio que essa pessoa morava, né? Passados tempos depois, o poeta perguntou para o senhor, né? O senhor vendeu o sítio? Ele falou, você está doido? Depois que o senhor falou todas as qualidades do lugar que eu morava, eu desisti de vender, né? Então, isso é um alerta para nós. Quantas vezes eu não estou enxergando os benefícios ao meu redor, a casa que eu moro, o carro que eu tenho, eu estou sempre almejando outras coisas, eu estou sempre focado naquilo que eu não tenho, eu não sou grato por aquilo que eu já adquiri, eu não consigo, não era o Chico que falava assim, você está sofrendo? Vai para o meio de uma comunidade bem pobre, auxiliar, vai para algum lugar assim que tem um determinado problema, que você vai ver o quanto que você é feliz. Mas, gente, não é preciso mais acontecer isso conosco, né? Nós já temos uma maturidade espiritual de enxergar todos os benefícios que nós temos nas nossas vidas. Nós não precisamos ficar mais amarrado com essa corda no pé da gente, puxando a gente para o fundo. Isso é uma opção, isso é uma escolha, isso é o foco que você está determinando lá na sua vida. Então, a gente tem que escolher olhar de uma forma diferente, né? E é o que o Bartolomeu nos ensina aqui. O ânimo dele, o bom ânimo, ele não estava, antes de conhecer Jesus, numa situação de bom ânimo. Ele viu, conheceu lá, teve acesso aos conhecimentos da postura de Jesus e se encheu de bom ânimo, né? E aí, por que eu trouxe ele como exemplo? Faltando 20 minutos aí para a gente poder terminar, né? E eu queria colocar o finalzinho da história de Bartolomeu, porque ele era um homem que falava, aqui na história, o seu Lúcio conta, que ele sorria o tempo inteiro, de tão bom ânimo que ele tinha, que ele sorria muito, né? Só que ele foi um dos perseguidos, porque a gente, né, nos livros aí, a gente tem acesso a todos os que seguiam Jesus, eram perseguidos e eram assassinados naquela época, né? E aí, o quanto é importante eu escolher perseverar e eu escolher bom ânimo. Porque quando o problema me acometer, quando a doença me acometer, primeiro, eu não vou sobrecarregar os que convivem comigo. Porque muitos de nós aumentamos o nosso sofrimento e não nos atentamos que quem está ao nosso redor sofre mais vezes do que nós com o nosso problema. Por quê? Porque eu não tenho cuidado, né, de cuidar das minhas emoções, cuidar das minhas dificuldades, sobrecarrego um pai, uma mãe, um irmão, um colega de trabalho, eu saio sobrecarregando todo mundo. Eu saio pegando todo mundo que está na minha frente, que
muitas das vezes têm desafios maiores do que os nossos e não reclamam, né? E eu vou despejando o meu lixo emocional, as minhas dificuldades emocionais aí para os que me cercam, né? Então a gente tem que cuidar do Bartolomeu, gente. Depois disponibiliza aí, Ramon, porque é assim, uma história tão maravilhosa quando ele tem ciência de que ele vai ser preso, né? A página 85, Ramon, começa no 85 e vai até no 87. Ele vai ser preso, né? Ele vai, porque era o seguinte, você segue Jesus, então você vai ser preso e você tem que abjurar a Jesus. Negue Jesus. Porque se você negar Jesus, você vai viver. Agora, se você não negar, você vai morrer, você vai ser assassinado, nós vamos escalpelar, mas você vai ter que negar Jesus. E isso aconteceu com Bartolomeu, né? E aí, a mãe dele aparece para ele antes desse momento, ele já tinha sido preso, e a mãe dele aparece para ele e fala com ele: meu filho, tome cuidado, agora é o momento mais importante de você manter o bom ânimo, porque o teste maior da sua vida vai chegar, né? Chegou. E aí, ele, nesse momento, ele fala com a mãe dele que ela pode confiar nele, que ele vai se manter firme ao bom ânimo, que ele não vai negar o mestre, né? E aí os agressores começam a judiar dele, começam a bater nele. Teve um agressor que fala com ele assim: eu tenho poderes para mudar a sua conduta mental. O carrasco, né, que prendeu ele, que começou a bater nele, mas você vai abjurar o feiticeiro Galileu. E ele só respondia com muita tranquilidade que ele não ia fazer isso. Ele não podia fazer isso. Ele não ia negar Jesus. E o carrasco começou a ficar nervoso, ficou irritado, começou a esfolar o corpo dele, começou a esfolar, e ele foi suportando, heroicamente, ele foi suportando esse momento de muito suplício, gente. Porque, às vezes, a gente tem momentos de suplícios morais mesmo, né? Eu crio um problema na minha cabeça, um problema realmente acontece, mas a ótica que eu escolho aquele problema é entrar num suplício, mas não é um suplício físico. O Bartolomeu, nesse momento, ele estava sofrendo um suplício físico. Ele estava sendo cortado, estava sendo retirada a pele dele para que ele negasse Jesus. E ele não negou, momento nenhum negou. E aí, os 3 últimos parágrafos aqui, eu quero ler para vocês, que foi o momento que ele, o carrasco dele começou a desistir. Ele fez o carrasco dele desistir de ficar judiando dele ali, tamanha força moral que ele tinha, sabe? E aí ele fala assim: o Senhor Jesus é o meu pastor. Ele murmurava já com muito esforço, porque ele já não tinha mais energia. Nesse momento, Bartolomeu pôde ver, olha, gente, isso, que 2 mãos se impunham à sua frente, como a lhe pedir um abraço. Olhou-as e percebeu que nelas havia as chagas características da crucificação. Em meio a uma emoção que não poderia ser descrita, Natanael ergueu os olhos. Lá estava ele. Era o mestre adorado, com o mesmo sorriso amável. Vim buscar-te, Bartolomeu. O apóstolo intentou responder, mas o verdugo, já tocado por um constrangimento desconhecido, mandou que finalizassem aquele espetáculo de extrema covardia e eliminassem sua vida. Natanael, após um leve impacto, deixou-se cair nos braços de Jesus. Bartolomeu
deixa no mundo o corpo que te serviu de luta, para que vossos irmãos transviados do caminho melhor possam fitar nele a inutilidade das próprias convicções ilusórias. Em verdade, possuis a veste nupcial e entrarás para sempre no regozijo das bodas do reino de meu Pai. Suave torpor tomou conta das forças de Natanael, que sentia-se adormecer nos braços de Jesus. Antes de entregar-se ao sono, o apóstolo tocou a face do Senhor, como averiguar que ele realmente estava ali. Senhor, eu posso agora verdadeiramente sentir a alegria do reino. E Jesus partiu com o apóstolo, conduzindo ao refazimento. Eu sei que nós vamos ter problemas e desafios. Eu sei que nós vamos ter muitos dissabores, mas nós temos que manter o bom ânimo, né? Porque quando a gente mantém o bom ânimo, é como se a gente estivesse dando a gratidão para Jesus de tudo que foi proposto para nós. Porque não pode mais acontecer, gente, o que tem acontecido. Nós temos um planejamento reencarnatório já com específica data de retornar ao plano espiritual. E aí, eu vou viver, sei lá, 80 anos, cada um de nós vai viver 59 anos, 20 anos, cada um já está determinado. E a gente tem visto hoje pessoas se entregarem ao desespero de uma maneira que, faltando às vezes um mês para completar aquilo que Jesus determinou para a vida dele, ele suicida, ou ele tira a vida de outra pessoa, né? Ou ele desiste por algum motivo. Por isso que a perseverança, ela é tão importante na nossa vida. Nós temos que perseverar, nós temos que acreditar que tem um anjinho, um amigo espiritual ali do nosso lado, nos apoiando 24 horas do nosso dia. Isso é motivo mais do que suficiente para a gente vencer qualquer dissabor que a vida implementar para mim. O que eu tenho é muito maior do que as minhas dificuldades. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o evangelho é um evangelho descrito de todos os recursos que eu preciso para vencer o que eu quiser. Acesse, tome posse disso nas nossas vidas, ajude quem vocês perceberem que estão ao redor sem condição de perceber, porque está cego momentaneamente. Não fiquemos cegos, não fiquemos sem conseguir acessar esses recursos maravilhosos que a gente tem para romper o que nós quisermos. Mas aí a gente volta ao tema da noite. Eu tenho que perseverar, eu tenho que ser determinado, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter bom ânimo, eu não tenho que ter medo da mudança. Agora, eu tenho que ter uma conexão total com Jesus, com seus ensinamentos e com a proposta da nossa vida, que é de lutar contra as nossas mazelas. Eu lutando, eu tenho que implementar esforços. Eu não tenho nem que vencer, não. Eu tenho que implementar esforços para lutar contra as minhas mazelas. Porque quanto mais eu fizer isso, mais bem acompanhado nós estaremos, né? Muito bem acompanhados nós estaremos. E, claro, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, ora nós vamos estar numa vibração excelente, ora nós vamos estar numa vibração menos feliz. Mas que cada dia que passe, nós fiquemos menos tempo possível nessa vibração infeliz. O meu desejo dessa noite, o meu desejo para todos vocês, para todos do nosso planeta, é que a gente fique cada dia menos tempo nas nossas vibrações infelizes. Que nós assumamos essa
determinação de nos manter do lado dos benfeitores do nosso planeta, daqueles que têm o propósito de levar esse planeta para o mundo de regeneração. Que nós sejamos, junto com essa pleiade de trabalhadores do Mestre Jesus, aqueles trabalhadores fiéis que vão ajudar o nosso planeta a penetrar mais rápido no mundo regenerativo. Porque a gente tem notícias reais de muitos amigos encarnados vivendo ao nosso redor que já estão sentindo, vivenciando as emanações do mundo de regeneração. Então, que nós também façamos essa escolha. E a perseverança, ela é esse atributo indispensável para nos levar ao a nossa evolução, a levar a gente ter essa fé, essa vontade, esse bom ânimo de sermos trabalhadores fiéis do Cristo com todos os problemas que nós temos. Porque nós os solicitamos. A gente esquece disso. Nós solicitamos todos os problemas, todos os companheiros, todas as dificuldades que a gente está vivendo hoje. E elas estão na nossa vida, não é para nos empacar, é para nos ajudar. Então, olha com carinho para as dificuldades, para os irmãos que nos trazem dificuldade, olhe sobre uma nova perspectiva, olhe para eles com amor, porque essa pessoa que às vezes a gente está alimentando um sentimento infeliz, alimentando uma distância imposta por nós mesmos, você está abrindo mão daquilo que vai te fazer evoluir. Você está abrindo mão daquilo que você pediu para você conseguir conquistar a evolução espiritual tão desejada. Então, essa é a minha mensagem final. Eu gostaria que nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos benfeitores espirituais derrubasse sobre o nosso planeta, neste momento, todos aqueles recursos que são capazes de fortalecer os nossos espíritos, a conquistar a perseverança que é tão necessária nesses dias de hoje. E a partir de hoje, a gente consiga ver sobre uma nova ótica esse momento que o nosso planeta está passando. Uma ótica de um planeta que está num CTI, mas ligado de todos os recursos para sair de lá muito saudável e capaz de viver momentos áureos, porque Deus só prepara para a gente o melhor, mesmo que a gente esteja vivendo momentos difíceis. Sempre será o melhor. Ramon. Muito obrigado, Carla, por essas palavras.